Fala pessoal da grande rede, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao LeleCast, o podcast do canal Musicando com Lele no YouTube, que também pode ser ouvido no Spotify. Mas antes de mais nada, e como de costume, um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e boa qualquer hora que vocês estejam me escutando e me vendo. Tranquilidade? Vamos musicar comigo aqui no LeleCast? Então, ajustem seus fones e simbora! Hoje, como muitos já estão sabendo ao longo da semana, é o LeleCast Convida. Isso mesmo, pessoal, com mais um convidado aqui no nosso canal, que já até passou por aqui. Ou seja, é mais um remake no nosso programa. E como vocês estão podendo observar, num lugar bem agradável, não só para nós, mas com certeza para muita gente. Isso mesmo, galera, estamos direto daqui da praia de Itacoatiara, em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, conhecida como a praia dos surfistas, devido às suas grandes ondas. E eu tenho a honra e a satisfação de, mais uma vez, trazer aqui para uma conversa agregadora e para lá de esclarecedora, o meu amigo Chico Gamboa. Chico, primeiramente, é bom estar aqui conversando com você agora em loco, já que a primeira vez foi através do computador, né? Nesse cenário, num cenário bem bonito e convidativo como este. E para quem não viu a nossa primeira conversa, eu já gostaria que se apresentasse, dizendo seu nome, onde nasceu, suas formações técnicas e acadêmicas, enfim, meu amigo. Seja bem-vindo, fique à vontade, o microfone é seu, seja bem-vindo, irmão, se apresenta aí, agora a voz é sua aí. Obrigado, Léo, bom dia para todo mundo, boa tarde, boa noite. Bom, meu nome é Francisco, eu trabalhei com o Leandro no Hospital Espanhol há uns bons anos atrás. Eu sou nascido em Nova York, mas eu cresci no Brasil, a minha família decidiu vir para o Brasil para manter o laço com a família, né? Eu nasci em Nova York quando minha mãe e meu pai estavam estudando, mas cresci no Brasil, sou de cultura, brasileiro, e me formei em informática, conheci o Léo no Hospital Espanhol, depois a gente se separou, cada um foi para um lado profissional, segui trabalhando com informática, e atualmente, bom, não atualmente hoje, né, mas resido nos Estados Unidos nos últimos 7 anos. A gente falou 5, mas já são 7 São anos. 5, né? São 7, são 7. Mas esse ano eu voltei para o Brasil temporariamente, para ficar um pouco por aqui, a família tem um pouco da experiência por aqui. É isso. Aqui é bom demais. Aqui é bom demais, né? Assim, com todo respeito à terra do tio São, onde você é natural, apenas nasceu, como você bem disse. Brasil é Brasil, né, galera? Brasil tem esse calor humano, tem essas praias maravilhosas, vocês estão observando aqui nesse cenário. Hoje não está tão com sol assim, mas é até melhor, que senão, com certeza, nós não estaríamos nem conseguindo ficar aqui no quiosque comendo, né? Comendo não, tomando o nosso coconut, a nossa água de coco. Pô, mano, bem bolado, hein? Vou colocar essa água aqui, ó. Senti firmeza no cara aqui do quiosque, ó. Não botou só o coco aqui, não, ó. Tem um... Customizado. Customizada, legal mesmo. Mas, como ele disse, pessoal, o Francisco trabalhou comigo, nós trabalhamos junto no antigo Hospital Espanhol, lá no Rio de Janeiro, na capital. Hoje não existe mais, na parte de tecnologia, para deixar bem claro. E a gente lá se conheceu, fizemos uma boa amizade, temos uma boa afinidade. Nos juntamos para tocar um som, né, Chico, com rock and roll, né, em estúdio com nossos amigos, o Rafael. O também já esteve com você? O Rafael que já esteve comigo, o Edu na batera, foi muito legal. Mas, Chico, hoje teremos um pouco mais, né, teremos um pouco de história para contar, né? Você disse aí, né, você viveu a experiência de sair do Rio aqui para os Estados Unidos, né? E agora regressou agora para Niterói, o que levou, você falou, eu tinha até anotado aqui 5, mas são 7, né? São 7 já. E decidiu morar lá. O que te fez fazer agora o caminho inverso? Bom, a gente repara que crescendo lá, as crianças elas ficam um pouco desconectadas. Bom, primeiro da família, obviamente, porque a família está toda aqui, mas a maneira com que a sociedade e cultura, mas principalmente a sociedade e as crianças interagem lá, é um pouco mecânica demais. E sabendo que as nossas crianças são brasileiras, sim, a gente tenta sempre ensinar português para elas em casa, mas se você tentar ensinar português para o seu filho, ele não vai querer, porque só serve para receber bronca do pai e da mãe. Então por que ele vai querer aprender português? Né? Entendi. Então a gente veio passar uma temporada no Brasil, Boa. para poder ter mais contato com a família,
botar numa escola em português para poder realmente aprender português e ter uma cultura diferenciada, porque principalmente agora que a gente se mudou, a gente está mais no interior dos Estados Unidos, é tudo muito isolado, muito isolado. Você sai de casa de carro ou de ônibus escolar, entra no carro, mercado, carro, casa, carro. Você não tem contato, você não sai andando na rua, você não vem para a praia andando, por exemplo, ou de ônibus, nem tem transporte público lá onde a gente está agora. Né? Vale lembrar, até para quem não assistiu aquela nossa primeira entrevista lá atrás, vale lembrar, pessoal, que o Francisco ele foi morar na região de Nova York, New Jersey, né? Nova Jersey. E nos últimos anos ele foi para Utah, que é do lado, é quase o lado oeste dos Estados Unidos, do outro lado. Do lado oeste, apesar de ainda não ser na costa, né? E logicamente é bem diferente da região de Nova York. Então, ou seja, os Estados Unidos, eu entendo, eu já fui muitos anos atrás, mas nos Estados Unidos é tipo o Brasil, né? Cada lugar é gigante, cada lugar tem sua cultura, e no caso desse estado que você está lá, é bem diferente. Então tem isso. Tudo isso que ele falou, com certeza é verdade. Acaba não vendo muito povo, né? É isso que você quer dizer. A cidade, como ela é no deserto e ela tem invernos rigorosos, a maneira com que a cidade é projetada é para você não ficar na rua. Então você não sai da rua e vai para a praia e passa na padaria, porque não existe uma padaria. Você sai de casa, entra num carro, vai no mercado, o mercado é enorme, tem tudo, inclusive padarias, mas não tem essa cultura de estar na rua e ver pessoas e interagir. Então é muito frio. Aí as crianças, por exemplo, volta da escola, tal hora eu vou para casa da minha amiga de 4 às 5. Tem hora para ir, hora para sair. Então não tem uma dinâmica orgânica. É tudo muito marcado, tudo muito engessado. Por exemplo, aqui você chega e tem as pessoas surfando. Lá quem surfa é da Califórnia, ou tem uma escolinha de surf. É tudo muito certo. Se você surfa, você faz uma escola oficial. Você quer jogar futebol? Você vai se matricular numa quadra de futebol. Aqui você vai na rua e joga bola. Então falta essa coisa orgânica, assim, de ver a vida acontecendo realmente. Então a intenção de vocês nesse momento, porque vocês pretendem voltar, retornar, né? Sim. Então a intenção nesse momento é de trazer um pouco da cultura nossa, cultura brasileira, para os filhos sentirem isso, de onde realmente criar a identidade, né? De onde que eles vieram, né? De onde eles vieram, não perder a língua materna, que é uma coisa que a gente vê muito lá, famílias que levam os filhos para lá e não estudam mais o português. E eu acho isso um pouco feio. Eu acho que você tem que respeitar a sua cultura. Eu também acho. É uma visão diferente, né? Que todo mundo que a gente vê que foi para os Estados Unidos ou para outro país, né? Da Europa ou da Ásia, a pessoa acaba realmente ficando de vez, e não tem essa preocupação de levar a cultura dos filhos para dentro da casa, a cultura realmente de onde os pais vieram, né? Às vezes parece que a pessoa quer fugir e deixar para trás, como se fosse um passado ruim. Mas não é. É só uma parte. Bom, interessante. Ó, tá vendo, pessoal? É uma coisa, para mim, uma coisa nova, né? A pessoa aí ter essa preocupação de trazer os filhos de volta. Quanto tem os seus filhos? Estão com quantos anos? 15, o mais velho tá com 15 e a mais nova tá com 10. Tá com 10. Pô, já tá com 10 a Sofia, cara? Caramba, parece que foi ontem, pessoal. Parece que foi ontem, passa rápido. Nós estamos com caras novinhos ainda, né, Chico? Tá bom. Tá bom, né? Cara, conta um pouco dessa sua trajetória, então, já que nós estamos falando da terra do tio Sam, que é a sua terra de nascença, mas não é a sua terra de paixão, né? Como foi seu primeiro dia? Vamos repetir, né, um pouquinho para o pessoal, né, que não assistiu ter um pouco de visão. Como foi seu primeiro dia lá? Quando você foi para New Jersey e já foi com o trabalho em vista? Por quais lugares passou? E depois você conta essa trajetória até chegar em Utah, né? Utah. Pode fica à vontade aí enquanto eu vou saboreando o coconut aqui. Bom, a história de que a gente foi para New Jersey é um pouco curiosa, porque todo mundo acha que eu fui para lá porque eu sou de lá. Mas na verdade minha esposa tem família em New Jersey. Então eles ajudaram a gente a chegar e achar um apartamento ou um lugar para ficar. Deram aquela recepção, né, para ajudar quem está se mudando. Então a gente trocou bastante ideia, perguntou como é que estava lá, onde é que era. Foi trocando, amadurecendo a ideia com eles. E aí a gente foi para New Jersey, então decidimos levar as malas e fomos. E a princípio a gente ia ficar numa casa alugada, né, num Airbnb. Mas quando a gente chegou lá, família de brasileiro já pega você no aeroporto, sequestra e leva pra casa, né? Não deixa você quando você vai. Vamos almoçar lá em casa. Tá. A família da sua esposa que recebeu vocês lá, já pegou, já levou. Já levou a gente pra almoçar e sequestrou a gente. Sequestrou. Entendi. Pô, já levou. Então, a gente passou uns dias na casa, né, da família da minha esposa, que foram super receptivos com a gente. Legal. Já mostraram pra gente um condomínio acessível, mas bom, pra gente poder alugar um apartamento.
E nesse meio tempo eu já estava procurando emprego, porque eu fui sem emprego. E o primo da minha esposa conhecia um pessoal que trabalhava numa empresa de tecnologia similar a que eu trabalhava aqui, assim, Legal. software, né? Aham. E aí eu acabei conseguindo uma vaga lá por causa do português. Ué, Porque inglês todo mundo fala, né? E como é uma empresa de suporte é global, a empresa é global, eles precisam de pessoas que falam espanhol, português, italiano. Então tinha uma vaga para alguém falando português, então eu cheguei na hora certa, no lugar certo. caramba, tá vendo? Foi sorte, foi abençoado. Foi abençoado. Na verdade, é o que eu costumo dizer nas entrevistas, né? Muita gente já sabe, eu virei cristão, cristão eu sempre fui. Eu fui para a religião evangélica há pouco tempo, e a gente lá costuma dizer muito isso, né? Que a gente tem que se movimentar para a gente ser abençoado também, né? Se você não se movimentasse aí, você não teria rolado essa história do português. Olha só, pessoal. Quem escuta ele falar, quem acha que ele foi para lá, você foi lá porque você já falava inglês, porque o Francisco já fala inglês fluente. Só que tem a visão que você foi para lá, conquistou o seu trabalho por causa do inglês, e na verdade foi sua língua materna que te colocou no mercado lá. Sim, se você vai para lá sem falar inglês, você vai cair naquele caso que o povo fica botando na internet, vem para cá e não é tudo isso. Claro, você vai estar restrito a fazer trabalhos que você não vai dialogar com o público. Uhum. Mas se você fala inglês, você é só mais um. Então, o que eles precisavam era de alguém para fazer suporte para clientes, né, em outros países, no Brasil, em Portugal. Então, falava muito com clientes de Portugal. Então, o português é um diferencial e é isso que eu quero mostrar para as crianças. Essa foi a sacada. Então, aí depois a gente foi ficando lá e aí comecei a entender como é que o sistema funciona lá. Então, por que a gente foi parar em Utah? Lá, a não ser que você queira fazer uma escola particular, que é excessivamente caro, você coloca os filhos na escola pública, que são boas, mas tem um ranking. Você entra no site do governo e tem lá um ranking. Essa escola é 5, essa escola é 10. Dependendo de onde você mora, você tem uma escola que é nomeada para você. Então, se você mora em Itaipu, aqui no bairro que a gente está, você vai para a escola pública de Itaipu. Se você mora em São Gonçalo, em Caraí ou no centro do Rio, você vai naquela escola da região. Você não pode escolher qual escola pública você vai. E isso agrega valor à cidade e vice-versa. Então, o que acontece? Cidades ricas, por exemplo, Manhattan, capital, lá centro, coração de Nova York, cidades ricas, tem mais dinheiro, tem escolas melhores. Cidades mais afastadas, talvez tenha menos dinheiro, talvez tenha menos escolas com pontuações, menor investimento do governo. É uma lei do retorno. E nessa região de New Jersey, como tem muitos imigrantes, e aí eu não quero falar mal dos imigrantes, porque cada um tem a sua vida e cada um tem o seu problema momentâneo. Pessoal, o telefone caiu. Vamos seguindo. Então, como eu falei, você fica limitado à escola da cidade que você está. Como lá em New Jersey é um lugar que tem muito imigrante, porque é perto de Nova York, você consegue empregos de repente mais de entrada, né, para você começar o trabalho. Tem muita gente que não paga imposto, tem muito imigrante às vezes que está ilegal ainda. Então tem cidades que arrecadam menos imposto, então tem menos imposto para investir na escola. Né? Não querendo falar mal dos imigrantes, às vezes o pessoal acha que você quer falar mal dos imigrantes. Não, cada um tem seu momento de vida e sua jornada. Mas acontece que por isso, em algumas cidades tem menos. Inclusive tem uma cidade lá, por exemplo, perto de onde eu morava, que nem ônibus escolar tinha. Aqueles amarelinhos, né? Então as crianças tinham que ir a pé para a escola. Isso lá na época de New Jersey. Então eu comecei a entender como é que funciona o sistema. Para eu conseguir uma escola melhor para minhas crianças, que tivesse mais investimento, melhores laboratórios, melhores bibliotecas, eu teria que me mudar para uma cidade melhor. Perto de Nova York, imagina você quer se mudar para um bairro melhor aqui, vou morar no Leblon. Você tem dinheiro para morar no Leblon? Não, é muito caro. Então a gente começou a estudar estados que fossem acessíveis, que tivessem escolas de pontuação boa e tivessem brasileiros também, porque minha esposa trabalha fazendo serviço mais para brasileiro, o tipo de serviço que ela pratica, ela já reparou que o público dela é mais brasileiros. E a gente descobriu, procurando na internet, que em Salt Lake City tem uma comunidade de brasileiros forte. Não é tão grande quanto New Jersey, Flórida ou Boston, mas é expressiva. E o custo de vida em Salt Lake City, proporcionalmente, me dá mais benefícios do que New Jersey. E assim, quanto mais a criança cresce, que ela sai do elementary school, vai para o middle school, para o high school, né? Quando ela sobe na escola, maior o custo da escola, maior os laboratórios e tudo. E em New Jersey, a pontuação cai. Então, o Arthur estava numa escola de 5 de 10, né? E aí o middle school era 4 e o high school era 3. Então, assim, quanto mais velho ele vai sendo, e mais... Imagina, quanto mais ele vira adolescente, pior vai ser o ambiente que ele vai estar. Essa pontuação que você diz aí, é a pontuação que o governo dá, o governo geral americano dá para as escolas,
Aí você considera que no caso do New Jersey, por ser uma cidade maior, com muito mais pessoas, aí tende a cair mais essa pontuação do que, por exemplo, na Utah, que é menor, mas como não tem tanta gente, a escola consegue focar mais nos alunos, fazer o crescimento deles. Sim, mas lembrando, não é New Jersey toda, é mais a região onde tem mais imigrantes e os centros. New Jersey tem algumas cidades boas, com escolas muito boas, mas aí é aquela cidade que você tem que ter um valor, um poder econômico maior. Entendi. Então, para mim, era melhor, ao invés de pagar mais caro para morar em New Jersey, longe do meu escritório, como já estava todo mundo de home office, eu comecei a procurar outros estados. Fez certo. E aí eu consegui um apartamento que é maior que o meu, e a escola que meu filho hoje está é 9. É aquela escola quase top, praticamente top. Aquelas escolas de filme que você entra e a escola é gigante, e tem laboratórios fantásticos, e agora foi meu. Gente, tá ventando, caiu um celular. Agora nós estamos com 2 celulares aqui, nós vamos tentar fazer. É assim mesmo, pessoal. Aqui é assim, é tentar fazer com o que nós temos, tá tudo certo. Aí botamos o celular de backup aqui, caiu, não sei se vai conseguir colocar lá. Vai. Nós temos nós temos uma produtora aqui também. Isso, na luz. Tem problema. Pegou aí, tá gravando aí? Também? Já tá então, pegando. Segue que vai, que depois da edição conserta tudo. Ou pelo menos a gente vai tentar. O Chico também adora uma edição. Eu já sei que ele vai meter a mão mesmo aqui para dar o apoio aqui do LeLeCast Convida. É assim mesmo, cara. Pessoal, o LeLeCast Convida é feito de amigos. É feito de parceria. Então, já é a segunda vez que o Chico tá gravando comigo. A primeira vez, se não me falha a memória, você foi a segunda a gravar. Né? Online, já foi a segunda a gravar. Mas enfim, voltando, Chico. É interessante essa parte. Então tá explicado porque a educação norte-americana é tão forte. Aí se reflete isso nos esportes e outras culturas. O aluno faz música, né, faz teatro. Como é que é interessante. Eu não sabia que Claro que eu não sabia. Claro que o governo americano dá o apoio, mas não sabia que tinha esse lance das notas, né? Por estado, por cidade. Interessante, uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Interessantíssimo. Beleza, cara. Mas, cara, deixa eu voltar para uma pergunta aqui agora. Pô, interessante. LeLeCast é cultura, hein, galera? É cultura, informação e vamos que vamos. Bem, Chico, lá nos Estados Unidos, você e sua família, eu vi, né? Todo mundo viu, vocês têm um canal, né? Vocês viajavam muito e praticamente sempre acampando, né? Uma cultura muito comum, para quem não sabe, do norte-americano, né? Eu não vejo isso muito em todos os filmes norte-americanos, mas alguns já vi. Mas tem alguns filmes de camping, de viagem. Camping, né? Tem. O cara vai caçar urso, essas coisas todas, né? Tem alguma curiosidade, uma história inusitada ou algo que você queira contar sobre isso? Que com certeza já deve ter acontecido. Não tem nenhuma história assim grande, mas tem alguns casos interessantes. Como o Léo falou, a gente já dirigiu muito lá. Considerando que os Estados Unidos é grande, eu já fui do Maine até o Oregon, então eu atravessei de costa a costa e já fui até o Canadá, no Banff, né, o Parque Nacional do Banff. Então eu já atravessei os Estados Unidos todo na parte norte. Nunca fui muito para sul, mas na parte norte eu já fui de costa a costa. Já fui parado pela polícia na estrada uma vez em Montana, voltando para casa de noite. Por quê? Passei numa cidade, vinha na estrada você vinha a 80 milhas, e aí quando entra na cidade pequena você tem que reduzir. Eu não vi a placa, entrei na cidade mais rápido do que era para entrar, aí a polícia me parou, e aí quando ele viu minha placa de New Jersey, ele falou, não, vai dormir, vai pro camping dormir, e me liberou, foi bem simpático, até me deu um adesivo da cidade. Mas no camping, você teve alguma história que você foi dormir, a barraca não abriu? No camping... Já teve. Foi pescar, não deu certo a pescaria? Já foi bem legal, a gente já teve uma raposa no nosso camping. Tem o início de um videozinho que ela vem assim cheirando. E aí quando chegou muito perto eu dei um fora, né? Porque vai que ela morde, mas muito legal. Você vê assim uma raposa interagindo, né? Raposa interagindo com você. Pô, deve ser engraçado. Pessoal, vou colocar o link do canal do Francisco aí. É muito interessante, é muito engraçado, pessoal. Mas olha só, Chico, você falou em 80 milhas. A gente aqui não está acostumado a falar assim. 80 milhas dá quanto mais ou menos na quilometragem? Deve dar uns 120. Deve dar uns 120. 120 mais ou menos. Outro caso interessante é que dependendo de onde você vai acampar, se for um camping relativamente cheio ou perto de cidades, isso aconteceu comigo na Califórnia e no Oregon. E tem muita gente acampando perto de cidade e os campos costumam ficar cheios e o pessoal infelizmente acaba deixando lixo. Isso atrai rato. Caramba. Então eu fui dormir e de manhã a minha esposa, né, ela me acordou, a Josi, e falou, olha, tem um barulho no capô do carro.
e a gente abriu o capô do carro e tinha um rato fazendo um ninho. Rato mesmo? Pai, o pessoal deixou lixo? Porque o pessoal às vezes vai acampar e faz festa, principalmente em Califórnia, Oregon, que tem uma galera mais de camp, tem muito mais gente assim, né, tá acampando. E aí, às vezes o pessoal faz festa, jovem vai acampar, e aí... Acontece lá também, né? A galera deixa... Pra quem acha que não acontece nos Estados Unidos ou no país de primeiro mundo, também tem uns malucos também que fazem, estão nem aí pra nada, sujam também. Também acontece. É porque não é vendido pra gente, pessoal. A gente fala... Né, Francisco? Não, a gente fala na TV. A gente fala muito, às vezes, mal do Brasil, algumas cidades brasileiras, principalmente as capitais. Pô, não tá sujo, tá limpo, mas acontece também lá fora. É porque os caras são marqueteiros. O norte-americano, além de ser capitalista ao extremo, né, Chico? Bom de marketing. É bom de marketing. Então não vai mostrar as coisas ruins, né? Só se você for lá, só quem tá vivendo lá para contar. Então também acontece, tá vendo? Os caras jogaram lixo e atraiu o rato no camp. Entendeu, pessoal? É muito engraçado. Ô, Chico, nós brasileiros temos um jeito de lidar com as pessoas, no geral. Claro que tem exceções. Nosso estado é quente, por exemplo, aqui o nosso estado é quente, que nos faz sair e nos encontrar mais. Aqui, por exemplo, hoje não está nem muito calor, mas já é o suficiente para nós sairmos, né? Você me disse que sua filha está gostando muito desse alto astral, em off, Sim. né? Muito desse alto astral, e do acesso que ela tem às pessoas, porque não tinha lá. Como você sente esse impacto atualmente na vida dela, além do aprendizado do português, que é a nossa língua mãe? Então, essa parte agora... Primeiro a gente falou um pouco de educação, né, língua, português, agora essa é a parte da cultura. Lá onde eu morava agora em Utah, né, no nosso último apartamento, a amiga dela era vizinha de apartamento, que mora na frente, então era a melhor amiga dela, e as outras crianças que tinham no condomínio que eventualmente se encontravam, porque o condomínio tinha uma áreazinha assim, coletiva, né. Já aqui no Brasil, ela já fez amigos na escola, escola lá já é um pouco mais distante, né, aqui já fez amigos na escola e às vezes o pai traz em casa. Do lado da minha casa tem uma academia, que minha esposa vai, às vezes eu vou também. E às vezes as mães levam as crianças para academia, e já aconteceu de eu sair da academia e vim para a praia. À noite, né? Porque a minha filha estava conversando com a filha da outra pessoa que estava na academia e falou, vou para a praia. Então a gente veio para a praia para trazer as crianças. E a mesma coisa na natação. Minha filha uma vez saiu da natação e a gente levou ela para a pracinha para brincar com a garota que ela conheceu na natação. E aí o pai da garota foi, eu conheci o cara, no final minha família estava almoçando na casa do cara, que eu conheci naquele dia. Isso acontece aqui no Brasil mesmo. Isso não rola lá nem em New Jersey, nem em Utah, né? Não. Assim, até dizer que não rola é muito. Mas a velocidade com que acontece e a quantidade aqui é muito maior. Então, por exemplo, lá eu fiz amizade com a minha vizinha, porque ela tinha uma criança da idade da minha filha, viraram amigas. Então a gente tinha um certo contato, mas era raríssimo ela entrar na minha porta. Entendeu? Eu dava oi para ela e a criança entrava e saía. Ou então assim, eu tenho um compromisso daqui a meia hora. Minha filha pode brincar com a sua? E aí a criança já vai brincar com um cronômetro de meia hora. Isso gera uma ansiedade. Isso, gera. Eu já ouvi falar muito disso, não só nos Estados Unidos, mas com outros países. Festa de aniversário, larga a criança no horário lá. Caramba, rola isso mesmo, né? Demais. Às vezes ela tinha um compromisso, mas a criança queria fazer alguma coisa e ela largava lá em casa por 20 minutos. 20 minutos eu prefiro nem brincar, porque a criança fica ansiosa, sabe? Fica. E assim... Isso está fazendo uma diferença, deve ser tanto para o Arthur também, quanto para a Sofia, né? Porque é menor. E ela já falava português com vocês lá já, né? Fala, mas ela aprendeu com a gente. Então não era um português muito desenrolado, né? Falava bem gringo, assim, aquele português de gringo. Agora ela já desenrolou aqui? Tá muito melhor, ela fala mais rápido, mas é difícil aprender o português em comparação ao inglês. Porque o inglês está na mente dela, né? Então ela Mas ela já melhorou muito, ela fala rápido, mas ela ainda vai falar... Uma coco. Assim. Igual a gente que eu falando aqui, até brincando com o canal que tem na internet, tô chamando coco de coconut, né? Então, isso. E outra coisa dessa espontaneidade é o que eu falei sobre a gente morar numa cidade fria. Então lá não existe, por exemplo, vamos pra praia, aí vem de bicicleta, para ali na lanchonete, come um açaí, toma um coco, não existe, porque se você vai fazer alguma coisa, vamos no parque. Eu vou sair de casa com o meu cooler, que eu vou botar alguma coisa, vou pro parque, vou brincar, vou consumir o cooler que eu levei e vou voltar para casa. É legal? Tem uma vibe de piquenique? É legal. Mas é sempre assim, eu já saio autossuficiente, faço alguma coisa e volto. Até para acampar, que é uma coisa que a gente gosta muito de fazer, que é contato com a natureza, não é espontâneo, porque eu tenho que dirigir 2 horas para ir até a montanha. Eu já entendi o que você quer dizer. Parece que você está saindo como se fosse gravar um filme, né? Tudo é um evento. Tudo é um evento, certinho, tem que levar assim, dessa maneira, da outra maneira. Tudo certo.
certinho, inclusive o que você vai levar. Não sai, não sai nada do script, Não sai nada do praticamente. script. Aqui, por exemplo, às vezes eu vou na academia, aí, pô, tá um sol, vamos na praia. Muda. Na praia dou um mergulho. Não, mergulho mudou a É história. claro, aqui a gente tem vantagem que eu tô no litoral do Rio de Janeiro. Mas, de qualquer maneira, no Brasil você tem esse acesso. As coisas existem na rua. Existe vida na rua. Sim, existe vida. É interessante. Bom, pessoal, ó, eu espero que esse podcast esteja sendo bem útil para vocês, com bastante informação, bastante curiosidade. Eu acho que está até sendo mais do que o primeiro, né? Do que nós gravamos na primeira vez. Entendeu? Até porque nós estamos em loco, né? Um em contato aqui, um pertinho do outro, fica até mais... Sai um pouco fora do script, né, Chico? Apesar de eu estar com minha cola aqui, tá, pessoal? O roteiro eu sempre trago, todo mundo sabe disso, para dar uma dinâmica no bate-papo. Chico, você trabalha em home office, né? O que possibilitou, lógico, esse retorno no Brasil, momentaneamente no Brasil. Hoje, tendo vivido as duas realidades, se pudesse escolher, de coração, se pudesse, eu posso escolher, você voltaria para lá ou ficaria por aqui? De pergunta difícil, né? Então, essa pergunta depende do seu momento de vida. Para mim, hoje, com as crianças ainda na escola, eu ainda fico lá. Porque eu consigo ter a minha diversão. Como eu falei no outro podcast, eu consegui comprar uma guitarra lá mais fácil do que aqui. Eu tenho minhas coisas para fazer em casa no inverno, porque no inverno eu fico trancado. Uma coisa que, se você vai para lá, é bom você ter um hobby para fazer em casa. Tem muita gente que vai para lá e só trabalha. Aí pira, né? Então, assim, eu tenho o nosso hobby de verão, que é acampar. Tenho o meu hobby de inverno, que eu tô trancado, que é a música. E tenho acesso às crianças numa escola que eu não vou ter aqui. A escola pública que eles estão lá hoje é fantástica. Inclusive, agora que o mais velho vai para o high school, né, que já é o ensino médio, já tem matérias profissionalizantes. Porque o high school lá funciona um pouco como a faculdade aqui. Você tem que fazer crédito. Então ele vai fazer inglês, matemática, história, né, que são as matérias básicas, e não lembro de cabeça, vamos por 3 créditos. Ele pode escolher fotografia, web design, matérias que já são profissionalizantes, matérias que já são do primeiro ano de quem entra na faculdade. A visão é diferente, né, rapaz? Então, essa é uma oportunidade que as crianças lá não... Sem contar que tem línguas também, tem francês e tal na escola. Então, assim, quando ela sai do high school, ela não só terminou o ensino médio básico. Tem mesmo parte já técnica. Deu um pezinho, poxa, eu gosto de fotografia, vou fazer uma fotografia em web design, já sai com um site de fotógrafo. Então isso é importante. E é uma coisa que eu não tenho como manter a condição lá aqui. O valor da escola aqui, infelizmente, é muito alto. Até a particular, ou seja, pelo que você está contando aí, a escola pública norte-americana, ela quase que faz o papel como uma escola boa particular no Brasil, né? Sim. O que deveria ser o inverso, né? Que deveria ser inverso. Entende-se que deveria ser o contrário. Entende-se que deveria ser o contrário. Você está pagando para ter mais do que o básico. Mas, infelizmente, não. E outra coisa que, infelizmente, eu vejo no Brasil, que, na verdade, é uma consequência de eu não poder ficar com as crianças aqui, é que, depois de tantos anos lá, talvez se eu tivesse passado esses mesmos anos no Brasil, eu não tivesse num emprego que me acompanhasse economicamente. Entendi. Tem isso também. Tem isso. Agora, talvez se eu não tivesse crianças hoje... Talvez você sacrificasse. Ou talvez quando eu for mais velho para me aposentar. Porque, voltando a essa questão do inverno, da cultura e do calor humano, lá, pelo menos onde eu moro, para se aposentar ou para ficar mais idoso, depois que as crianças forem para a faculdade ou trabalhar, as crianças saíram de casa, né? Diz no Brasil, voa. É um pouco solidário. Muita solitude. É muita solitude. É diferente, a cultura é diferente, por mais que nós tenhamos, né, por mais que a cultura norte-americana influencia a América Latina em geral, né, com as suas músicas, seus filmes, né, seus noticiários, até noticiários ruins, né, a gente tem um jeito peculiar, né, de ser, o brasileiro, o latino no geral, e principalmente por nós estarmos numa área do Brasil onde tem muito sol, né, o que eu falei, né, a gente quer sair muito, né, a gente acaba até gastando mais porque a gente acaba saindo. É diferente, entendeu? A gente tá aqui no quiosque, escutando um reggae em inglês, né? Então, ou seja, isso... E o reggae, na verdade, é da Jamaica, né? Mas é em inglês. Então, a gente sempre é influenciado pela cultura estrangeira aqui. Isso desde que o Brasil é Brasil. É muito legal. Bom, pessoal, a gente tá chegando ao final desse... Chegou um buzina aqui, aqui... A buzina encerrou o podcast. A buzina tá encerrando o podcast aqui, pessoal. Tá encerrando a nossa conversa aqui. Não vai parar já, o cara tá estacionando, tá tudo certo, ó. São coisas que acontecem aqui, não tem jeito. Mas, Chico, a gente tá chegando no final deste nosso remake,
Como foi o remake, foi um pouco mais... com menos, né, menos perguntas, né? Menos perguntas e mais intimista. E neste lugar, maneiríssimo, a ideia foi do Francisco, tá, galera? Ele mora aqui próximo, em Itacoatiara. Então eu abracei a ideia, a gente está tentando fazer aqui uma parada muito diferente e de repente eu até adote isso para outras entrevistas, outros convidados. Mas Chico, dê duas dicas, né? Suas dicas, né, meu amigo? O que você gostaria de deixar, suas considerações finais? Tudo essa sua vida, essas duas visões que você já até falou, tanto de lado quanto daqui. O que você sugere para as pessoas, né, sobre isso tudo, sobre esse contexto todo que você viveu e está vivendo ainda, né? O que você orienta a galera que tem esse sonho? Não, eu vou para os Estados Unidos, vou para a Europa, vou para o Japão. Vale isso tudo mesmo? Você já falou, né? Depende da pessoa, mas no seu caso, o que você sugere? Você acha que é legal arriscar para quem pode, quem está com vontade mesmo? Pode dar sua sugestão aí. Você sempre tem que arriscar se você está no momento que você pode arriscar. Também tem muita gente que fala que você tem que correr atrás do seu sonho, tudo lá que seu emprego vai fazer o que você quer. Não, também as coisas podem dar errado. Mas você tem que arriscar se você está no momento que você pode arriscar. Mas isso não significa que se você for para os Estados Unidos, você tem que abandonar o Brasil. Vai para os Estados Unidos, faz alguma coisa lá que você fale português, faça um negócio diferenciado. Boa. Ou não necessariamente vai para os Estados Unidos, você pode ir para Portugal, você pode ir para a Inglaterra, quer falar inglês? Vai para a Inglaterra. Eu conheço uma pessoa que foi para a Austrália, eu tenho um amigo que trabalhou embarcado, e aí conheceu pessoas do mundo todo que trabalhavam embarcado. Então, assim, vale muito a pena sair do Brasil, não porque o Brasil é ruim, mas porque o Brasil não vai te dar todas as opções que existem. Você sai do Brasil, conhece novas culturas e, quem sabe, volta com uma visão diferente, com experiência, mas arrisca, mas não abandona. Esse que é o principal. Essa mensagem é boa. Aliás, você falou isso de sair, a gente falando especificamente saindo do país, até no próprio país nosso, né? A gente tem outros lugares, outros estados, né? Que você também, por exemplo, se você for para o sul do país, já é completamente diferente do Rio de Janeiro, aqui de São Paulo, que é próximo, né? Sim. Também tem isso também, né? Que às vezes a pessoa não se sente à vontade por causa da língua, né? De não aprender outra língua, outros estados também que pode oferecer para você, ou de repente o Rio não oferece, ou de repente a Bahia não oferece. Mas é boa essa dica, não abandonar a sua cultura, galera. Eu acho que essa mensagem do Chico é muito legal, porque eu entendo o seguinte: por mais que nós tenhamos, né, coisas ruins no nosso Brasil, a gente tem que exaltar ou ressaltar as coisas boas também. Nós também temos coisas boas. O cenário aqui é uma prova disso. Então, basta você querer olhar por outro ângulo, olhar por outra visão, entendeu? Então, é como o Francisco falou, depende do momento das pessoas, né, Chico? E eu achei essa ideia sua fantástica, trazer já que você teve essa condição, de trazer eles um pouco para cá, e você pretende voltar quando ainda está pensando, está analisando? A gente tem que voltar. Bom, primeiro tem a parte legal, né? Você não pode abandonar o país por causa do Green Card. O Green Card tem um prazo de expiração, você tem que fazer check-in na imigração. Legal, não sabia disso. E o ano escolar lá começa em agosto, talvez, eu não tenho certeza. Mas é verão lá já, né? O ano escolar lá começa em agosto, quer dizer, aqui começa em janeiro. O ano começa no início do ano, né? Mas lá começa no meio do ano. Então a gente tem que voltar antes do Green Card expirar e para fazer o matrícula na escola pro ano que vem. Ano que vem, esse ano, né? Porque lá ainda não começou. O ano letivo. Então vai dar mais ou menos em junho. O ano letivo é igual o Campeonato de Futebol Europeu, né? Que começa na metade, temporada de um ano para o outro. 2025, 2026, mesma coisa. Aqui não, aqui a gente segue rigorosamente o nosso calendário. Porque lá as férias de inverno é curtinha, porque ninguém faz nada no inverno, e aí as férias de verão é longa. Então eles acabam o ano quando começa o verão. Cara, aí eles curtem as férias de verão e voltam. A Sofia vai estranhar de novo. Ela com certeza vai estranhar. O Arthur já não sei, que já é maior, de repente consegue segurar. Ele já tem a turminha de adolescente, amigo dele. Segurar mais a onda, mas a Sofia vai estranhar de novo, vai chegar lá, já não vai ter o contato com a coleguinha que vai na casa, deve ser. Vai ter experiência, né? Vai ter história para contar quando ela ficar mais adulta, né? Vamos dizer assim. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um LeleCast Convida, que vai ao ar todas as sextas-feiras. Lembrando sempre que os LeleCast curtas, aqueles de 5 ou 10 minutos, que estão indo com um pouco menos de frequência, porque eu estou tentando trazer mais entrevistas, né? Que eu acho até mais interessante, continuarão nas quartas-feiras, valeu? Siga o canal, compartilhe, participe,
com seus comentários e sugestões de tema. Chico, obrigado Léo. pela ideia, pelo apoio, obrigado mesmo, de coração. É uma gratificação estar aqui com você e é isso, pessoal. A galera se identifica, os amigos se identificam com os nossos projetos, nossos sonhos, embarcam na nossa também. Mas é aquilo que a gente falou no início. Se a gente não se movimentar, como é que a galera vai embarcar? Como é que a galera vai estar junto contigo? Não tem como, não é isso? É isso aí. Abraços, fique com Deus e fui! Valeu, galera! Valeu, Até a galera. próxima! Então, ajustem os seus fones e simbora. Vou fazer de novo a chamada que eu me perdi aqui. Acho que tem muita gente que acaba... Caiu. Tem um laboratório fantástico.